Já fazem mais de 3 semanas desde a postagem do meu primeiro vídeo. Nele, eu disse que existia uma enorme chance do Ion Industries voltar nas férias de julho, mas infelizmente isso não aconteceu. Na verdade, os desenvolvedores continuaram trabalhando pesado no Recode. Desde o último vídeo, tivemos novas informações sobre o Recode, stress tests, novos animais, emotes e até pistas importantes sobre o estágio do desenvolvimento. Então hoje eu reuni tudo o que sabemos para responder a pergunta que não quer calar. O quão perto está o grande Recode do Ion Industries? Ah, e um aviso rápido. A partir desse vídeo, eu vou estar postando análises objetivas e úteis das novidades menores que chegarem ao Ion, com a máxima pontualidade possível, nos shorts. Então não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai te recomendar mais conteúdo sobre o Ion e você não vai perder nada do que chegar de novo por aqui. Para começar a conversa, o Recode é basicamente uma grande reconstrução do Ion Industries. Diferente de uma atualização comum, ele não foi feito só para adicionar novos assets, novas mecânicas. Como eu mencionei brevemente no meu primeiro vídeo, ele reorganiza grande parte do próprio código do jogo, facilitando a otimização e a adição de conteúdo novo. Basicamente, seu FPS melhora e as updates chegam mais rápido. Falando nisso, esse Recode adiciona muita coisa legal e interessante. Ele vai trazer reworks em várias mecânicas importantes para o jogo, novos assets, novos conteúdos para os humanos e até um mapa completamente novo. No geral, a ideia não é só reconstruir a base do Ion, mas também preparar o jogo para receber muito mais conteúdo no futuro. Mas nem tudo são flores. Essa atualização estava prevista para acontecer no dia 9 de março. Depois foi adiada para o dia 30 de março e, como vocês já devem saber, foi adiada de novo. Dessa vez, estavam sem uma nova data. Foi aí que ficou claro que o Recode estava trazendo um volume de trabalho muito maior do que os desenvolvedores imaginavam. E justamente por isso, eles decidiram dividir o projeto em duas partes. A parte 1 reúne o que é essencial para o relançamento do jogo, enquanto a parte 2 ficou responsável por sistemas e conteúdos que poderiam ser adicionados rapidamente depois do lançamento. Só que foi exatamente nesse ponto que surgiu uma coisa muito estranha. Se você abrir o Trello do Ion e olhar para a parte 1 do Recode, vai perceber uma coisa deveras curiosa. Absolutamente tudo está marcado como concluído. E foi justamente aí que começou a minha investigação. O que ele disse? O que ele disse? Mas aí fica a pergunta: se a parte 1 do Recode está marcada como concluída no Trello, por que o Ion ainda não voltou? E a resposta é que as próprias informações mais recentes dos desenvolvedores mostram que concluído não significa necessariamente pronto para lançar. As últimas sneaks e mensagens dão fortes indícios de que boa parte da base das mecânicas já está concluída, mas ainda tem coisas sendo finalizadas, testadas e ajustadas antes do lançamento definitivo. E isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para o que os desenvolvedores estavam mostrando depois daquela atualização do Trello, que já tinha acontecido há um bom tempo. Começamos a ver emotes sendo finalizados, os novos assets sendo mostrados e até um stress test intrigante sendo anunciado. Ou seja, o desenvolvimento continuou normalmente. Mas então eu fui atrás de algumas informações para entender o que realmente falta para o Recode lançar. E uma das coisas mais importantes que eu descobri veio justamente de três perguntas que foram feitas sobre esse stress test e o Recode no geral, que foram: o que está segurando o Recode, já que no Trello tudo está marcado como concluído? Resposta: um dev disse que nem todos os emotes estão prontos. Estamos perto de lançar, mas vai levar um tempo até que tudo seja testado e etc. Segunda pergunta: esse stress test pode ser considerado um milestone final do desenvolvimento? E a resposta foi um simples sim. Também perguntaram se já existia alguma previsão para a volta do Ion, e a resposta apontava para o começo de agosto.
E duas dessas três informações foram confirmadas pelos próprios desenvolvedores, elas sendo a segunda e terceira pergunta. Isso muda bastante a situação. Agora o mistério do Trello tem uma explicação plausível. Além de que, com essas respostas, a gente não está mais analisando apenas suposições, e sim informações confirmadas pelos próprios desenvolvedores. É claro que, mesmo vindo dos devs, isso não significa que necessariamente vai acontecer exatamente daquela forma. Já estamos no meio de agosto, e sem sinal claro do stress test. Mas a segunda pergunta nos dá uma pista muito importante para fechar esse quebra-cabeça. Temos uma confirmação de que esse stress test representa o marco final do desenvolvimento, do Recode, no caso. Agora, juntando todas as peças, a parte 1 aparece como concluída no Trello, as mecânicas principais já estão em um estágio avançado, os desenvolvedores estão finalizando e testando o que falta, e ainda temos o stress test, que pode ser considerado um dos últimos grandes marcos antes do lançamento. Esse não seria simplesmente mais um stress test qualquer falando nisso. Dependendo de como esse stress test for, poderíamos ter informações mais exatas sobre a grande e esperada volta do Ion Industries. Resumindo, se o stress test acontecer nos próximos dias, existe uma grande chance disso significar que o Ion estaria realmente muito perto de voltar. E agora, aproveitando a empolgação dessa grande volta, a pergunta passa a ser outra. O que exatamente vamos receber quando ele finalmente voltar? Agora é hora de falar do que, de fato, vai chegar quando o Will voltar. No caso, a parte 1 do Recode. E tem bastante coisa, por isso eu vou dar uma resumida. Para começar, temos um mapa inteiramente novo. A promessa do mapa novo é corrigir alguns dos problemas do mapa antigo, como ter biomas bem definidos e alguns pontos de interesse, coisas que o antigo mapa não tinha. Eles ainda têm até um minimapa embaixo da Terra, sendo uma rede interligada de cavernas que você pode explorar, sendo um test subject ou algum asset que vive em cavernas mesmo. Além do novo mapa em si, também teremos reworks e uma TLC que interagem com o próprio mapa. No caso, eu estou falando de rework na movimentação geral. No caso, andar, correr e nadar receberão um rework tanto para os assets quanto para os humanos, sem excluir a escalada e a adição da mecânica de cavar. Atualmente, essas mecânicas são exclusivas para alguns assets específicos. Resumindo, também teremos rework no sistema de sangramento, novos emotes para os assets que eu mencionei antes, e uma TLC para temperatura e estações, além dos novos peixes NPCs. Agora, voltando às estrelas do Recode, o primeiro animal que vai chegar vai ser o Pelagornis sandersi, que, para quem não conhece, é uma ave marinha e dona de uma das maiores envergaduras entre todas as aves, chegando a cerca de 6 a 7 metros. Leave me alone! Number 67. Number 67. No caso, envergadura é o comprimento de uma ponta da asa até a outra. Esse bicho, além de ser um dos melhores pescadores de todo o arquipélago, pode ser um belo de um vagabundo, por os humanos no caso, já que ele vai possuir a mecânica de roubo. Ainda não nos foi dado detalhes, mas ele poderá roubar coisas dos humanos no geral, como uma lança que você está segurando, por exemplo. Além dele, teremos o Strix efossa, um porco-espinho gigante. Esse animal aqui vai ter a mecânica de tocas, que eu mencionei antes, que funciona como a do javali no Wild Savannah. E ele vai ser muito difícil de caçar devido aos mais de 30 mil espinhos em suas costas. E isso é só uma parte do que está chegando com o Recode. Ainda tem a parte 2. Embora ela seja menor, não vai dar para falar dela também nesse vídeo. Bom, é isso. Obrigado por assistir até aqui e continuem ricamente abençoados. Mas, antes de terminar, eu quero saber de vocês. Qual deveria ser o próximo vídeo? Eu posso explicar o que são os assets e os asset actors, ou explicar o que são os test subjects e dar uma ajudinha para quem está começando no jogo com eles, no caso. Deixe aí nos comentários qual dos dois você querem ver primeiro.